Salve, salve, vestibulando! Seja bem-vindo ao cursinho Univesp. Eu sou o professor Murilo e a gente está resolvendo juntos aqui a prova de linguagens do Enem do ano de 2023. E agora chegou a vez de um textinho que, complicadinho, tá? Seu autor é famoso pela complexidade da linguagem. E a gente vai tentar identificar os recursos expressivos que ele utilizou na construção da imagem que ele queria dentro do texto. Vamos lá? Bom, como eu antecipei, a gente vai trabalhar com um autor que tem uma certa complexidade. Rui Barbosa, tá? Esse cara é famoso pela caracterização do seu texto. É alguém que vai trabalhar com uma linguagem rebuscada, hermética, que tenta complicar as coisas para dar um efeito, né? Para criar talvez uma pompa, uma erudição. Vamos ver. Primeiro, vamos dar uma lida aqui no comando. Assim a gente já parte para a leitura do texto procurando exatamente o que a prova quer. Esse é um trecho do discurso de Rui Barbosa na Academia Brasileira de Letras, então isso justifica a linguagem dele, né, uma linguagem rebuscada. Afinal, ele está no meio de literatos, em homenagem a Machado de Assis, por ocasião de sua morte. Uma das características desse discurso de homenagem é a presença de características do texto. O que tem nesse texto, né? Presença do quê? Bom, pode ter um monte de coisa, é uma questão muito vaga, né? Porque ele pediu um recurso, uma característica. Então a gente vai tentar encontrar algumas delas, talvez as mais latentes, e verificar alternativa por alternativa para ver se aquilo se justifica, porque o comando nos deixou extremamente abrangentes. Mestre e companheiro, disse eu que nos íamos despedir, mas disse mal. A morte não extingue, transforma, não aniquila, renova, não divorcia, aproxima. Bom, aqui ele usa um recurso, né? Ele vai trabalhar com oposições. Não uma coisa, outra, não uma coisa, outra. Um dia supuseste, morta e separada, a consorte dos teus sonhos e das tuas agonias. Aqui, quando ele coloca dos teus, está trabalhando diretamente com o interlocutor, como se ele estivesse falando para o mestre e companheiro, para o Machado de Assis, tá? A consorte dos teus sonhos e das tuas agonias, que te soubera pôr o mundo inteiro no recanto do teu ninho. E, todavia, nunca ela te esteve mais presente, no íntimo de ti mesmo e na expressão do teu canto, no fundo do teu ser e na face de tuas ações. Esses 14 versos inimitáveis em que o enlevo dos teus discípulos resume o valor de toda uma literatura eram a aliança de ouro do teu segundo noivado. Gente, não leva isso daqui ao pé da letra, tá? Isso aqui é uma metáfora. Esses 14 versos inimitáveis, né, autênticos, que não se podem imitar, vai resumir o valor de toda uma literatura. Esses versos, então, são a aliança de ouro do teu segundo noivado, algo valioso, tá? Um anel de outras núpcias, isso aqui é metáfora também, não leva para o lado literal. Para a vida nova do teu renascimento e da tua glorificação. Essa vida nova do renascimento e glorificação, né, o pós-morte. Com a sócia sem nódoa dos teus anos de mocidade e madureza, da florescência e frutificação de tua alma. De novo aqui, metáfora. Para os eleitos do mundo das ideias, a miséria está na decadência e não na morte. A nobreza de uma nos preserva das ruínas da outra. Quando eles atravessavam essa passagem do invisível, que os conduz à região da verdade sem mescla, então é que entramos a sentir o começo do seu reino, o reino dos mortos sobre os vivos. O texto não é fácil, tá? Rui Barbosa nunca é fácil, é sempre um texto muito travado, muito complexo, com uma linguagem muito rebuscada, e a gente conseguiu extrair de maneira mais superficial poucas coisas, porque dá para ir muito além, só que a gente ficaria muito tempo aqui. Vamos ver cada alternativa se ela se justifica dentro do texto. Então, das características desse discurso em homenagem ao Machado, tem a presença de metáforas relacionadas à trajetória pessoal e criadora do homenageado.
tem as metáforas, né, que a gente tinha identificado lá, relacionadas à trajetória pessoal e de criação. Então, quando ele fala desses 14 versos, que são a aliança de ouro, um anel de outras núpcias, né? Isso aqui fala a criação dele, as obras produzidas. Então, tem. Esse tipo de coisa tá aqui. Vamos deixar essa aqui em stand-by, vamos avaliar outras. Recursos fonológicos. Aqui eu estou trabalhando, então, com sonoridades, tá? Fonologia é a questão sonora, algum tipo de recurso que ele trabalhou com a questão da sonoridade, talvez uma assonância, uma aliteração, paronomásia, onomatopeia, algumas figuras de trabalho sonoro aqui. Empregados para a valorização do ritmo do texto. Bom, o que é o item B? É como se ele trabalhasse a sonoridade para dar cadência, para dar ritmo. Se ele utilizasse, por exemplo, a repetição de um som para criar algum tipo de efeito, para repeti-lo, a gente não percebeu nenhum efeito do som aqui, criando algum tipo de recurso, algum tipo de progressão ou algum efeito expressivo. Não é o som que se destaca, né? Não é a construção sonora, porque ele não é musicalizado, não é um poema, não é nenhuma prosa poética aqui. Então a questão sonora não apareceu. Frases curtas e diretas no relato da vida e da morte do homenageado. Tem até alguns trechinhos de frase curta e direta, mas tem também, ó, algumas partes que são bem razoáveis aqui, né? Que não são tão curtinhas e nem tão diretas, ó. Embora eu tenha, vez ou outra ali, um trechinho um pouco menor. Mas, por exemplo aqui, né? Não é isso aqui que vai caracterizar a fonte do texto, a principal informação do texto de frases curtas. Ele tem algumas que são razoáveis aqui, que vão ganhar algumas linhas, tá? Contraposição de ideias presentes na obra do homenageado. Esse aqui é o peguinha para o desatento, né? Tem a contraposição de ideias que a gente marcou aqui em cima, ó. Ela não faz uma coisa, faz outra. Ela não faz uma coisa, faz outra. Ela não faz uma coisa, faz outra. Só que de quem que ele está falando? Da morte. E não na obra do homenageado. Então, cuidado, tá? Essa daqui é um peguinha. Seleção de vocabulário representativa do sentimento de nostalgia, saudade, né? Quer dizer, o vocabulário aqui fazendo referência à saudade. Olha, não tem muita coisa aqui que eu poderia identificar como questão de saudade. Basicamente, ele usa ali algumas construções que falam da transformação, do florescimento, da passagem, né, da vida para a morte. É bem nesse trecho de mudança, né, nessa passagem mesmo de um ambiente para outro, o material para o imaterial. Não tem tanta coisa ligada à nostalgia, não é essa a cara principal do texto. Como recurso que mais chamou a nossa atenção, metáforas relacionadas à trajetória pessoal e criadora, pelo menos nesse trecho que a gente destacou aqui no meio, é o que mais chama a atenção. Entre tantas coisas que poderiam ser retiradas do texto, essa daqui é uma delas e está coerente. As outras estão incoerentes, portanto, a gente fica com a alternativa A. Tudo bem? Só para lembrar, metáfora é quando a gente faz a aproximação de ideias, tá? Se não ficou claro para todo mundo, lembra que toda vez que eu vou aproximar um elemento de outro, falando, por exemplo, você é um anjo, né, você é uma flor, eu estou aproximando as ideias ali e colocando-as lado a lado, um pertencente ao outro. Uma construção metafórica. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Até mais. Valeu!